Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai conversar sobre a independência dos Estados Unidos. Então, para marcar aí o início da nossa discussão, eu gostaria de falar com vocês sobre um fator aí muito importante que já foi nossa matéria esse ano, que inspirou todo esse processo revolucionário, né? Que é o iluminismo. No período compreendido aí, desde o final do século XVII até o século XIX, a filosofia iluminista inspirou revoluções tanto na Europa quanto na América. Nesses dois continentes, as revoluções voltaram-se contra as bases do antigo regime. Na Europa, se volta contra o absolutismo monárquico, contra os privilégios aristocráticos e tudo mais, e na América, esse processo ele é principalmente contra a dominação mercantilista, né? A dominação colonial mercantilista. A realidade colonial, entretanto, não era homogênea, né? Dentro da colônia existiam diferentes camadas sociais com interesses diversos que habitavam aí as 13 colônias inglesas e as demais colônias com outros domínios, né? Sejam colônias espanholas, como francesas, né, e tudo mais, e até portuguesas aí, que é o nosso caso. Então é importante a gente entender como as ideias iluministas foram aplicadas de maneiras distintas dentro de cada território aqui na colônia. Então é a primeira reflexão que eu trago aí para a gente começar a falar sobre essa inspiração iluminista para todo esse processo de independência dos Estados Unidos. E os primeiros colonos ingleses, eles chegam à América aí no século XVII, por volta de 1620. A maior parte deles eram formadas até por puritanos, né, protestantes calvinistas que fugiram das perseguições políticas e religiosas, né, do anglicanismo inglês e sonhavam em recriar na América um modo de vida que tinham anteriormente a essas perseguições na Inglaterra. Então, os puritanos, eles vêm e fundam a colônia de Massachusetts. E do rastro deles, digamos assim, né, vindo logo atrás, tem também outros grupos protestantes, como presbiterianos, anglicanos e luteranos, né, além de outros grupos. Então, migram para a América também judeus, ateus, católicos, né, mais uma leva de puritanos que eu já tinha falado aí, e eles passam a experimentar uma espécie de autogoverno local. Né, assim que eles chegam, né, e passam a fundar aí as colônias na América do Norte, eles experimentam uma certa autonomia dentro desse governo. Óbvio que prestando aí, né, colocando-se aí no lugar de colônia, né, prestando tudo que a metrópole exige, no entanto, eles têm aí uma experiência de um autogoverno. Outro aspecto relevante é que nas 13 colônias, o princípio protestante de que todo fiel deveria ser capaz de ler e interpretar os textos bíblicos atuou aí como um grande incentivo à educação, principalmente nas colônias do norte. Isso é um ponto até que o livro de vocês também destaca. Nesse slide falaremos sobre as diferenças entre o norte e o sul, né? Qual é a diferenciação aí entre essas colônias que estão no norte e as colônias que estão no sul. Bom, as colônias do norte, elas têm um clima temperado mais próximo aí ao clima inglês, então eles desenvolveram a agricultura familiar, né, o comércio de peles e madeira e também a construção naval. Então é importante a gente perceber que a produção ali era voltada para a subsistência, né, de pequenas comunidades ali, a predominância da mão de obra era livre. No entanto, esses colonos participavam ativamente do comércio de escravizados entre a África e a América. Os lucros obtidos nesse comércio permitiam formar poderosos grupos, né, mercantis com interesses que entrariam um pouco aí em choque com os interesses ingleses, né, o interesse inglês na colônia. Já as colônias do sul, elas tinham um clima subtropical que permitia aí a produção de gêneros como algodão, tabaco, que eram produtos muito valorizados aí na Europa. Esses produtos, eles estavam voltados para o mercado europeu, tá?
e os produtos eram cultivados em grandes propriedades agrícolas, em que predominava o trabalho de escravos africanos, e aí já estamos vendo que a predominância de trabalho é escravizado, né, de escravizados, e a economia ali era chamada economia de plantation, né, que foi até um sistema adotado no Nordeste do Brasil também na produção do açúcar. E quais são as características aí da plantation? Né? É a questão da produção de produtos tropicais em latifúndios monocultores, daí eu já até falei principalmente aí do algodão e do tabaco, e as características são grandes latifúndios, monocultura, né, trabalho escravizado e essa produção voltada para exportação. Então, apesar das diferenças listadas no slide anterior, na organização social e econômica, as 13 colônias tinham também algumas características em comum, que era o predomínio do protestantismo, a ausência de um comando político central entre elas e a relativa autonomia que tinham em relação à metrópole inglesa. Então, a gente chama aí esse terminho que a gente conversou em aula, que está escrito, que é o título do slide, de negligência salutar, que é essa experiência de autogoverno que permite nos séculos 17 e 18 o desenvolvimento de práticas comerciais entre as próprias colônias, de forma independente. E aí, assim, a gente chama isso, né, todo esse processo de comércio triangular. Esse termo de comércio triangular é um termo histórico que indica um comércio organizado em 3 portos, como a gente pode observar aí no mapa do slide. O comércio triangular, ele normalmente ocorre quando uma região possui mercadorias de exportação que não são necessárias na região onde provém as principais exportações. Então, ele é um comércio que quer fornecer um equilíbrio para corrigir aí essas diferenças comerciais entre as regiões. Dessa forma, esses portos, né, que são responsáveis pelo comércio desses produtos, eles comercializam determinados produtos de determinadas regiões, como a gente pode observar. Trata-se, então, de um conjunto de relações entre produtor e distribuidor, comprador, vendedor, né? E dominante e dominado também. E a gente pode observar pelas setas aí quais são os produtos que circulam entre as 13 colônias, né? As colônias espanholas ali na América Central e a África. E como eu já citei aí essa espécie de autogoverno que existia nas 13 colônias, né? Nessa relativa independência que as colônias inglesas tinham até meados do século XVIII, isso significava que os colonos ingleses, eles se identificavam como súditos da coroa britânica. Eles não pensavam numa independência porque eles sentiam aí essa questão de pertencimento. Porém, algumas transformações resultantes das revoluções inglesas, Revolução Industrial, torna-se difícil conciliar os interesses da metrópole e os interesses da colônia. As divergências entre esses interesses aí que a professora está falando fica evidente na Guerra dos 7 Anos. A origem dessa guerra estava na rivalidade comercial entre França e Inglaterra, que disputavam o comércio colonial na América do Norte. A causa imediata desse conflito foi a disputa por áreas indígenas do Vale do Rio Ohio, importante para a navegação, né, fluvial. Então, a Inglaterra ela derrota os franceses, mas causa um custo, né, muito elevado que ela repassa aí para a colônia. Então, buscando compensar prejuízos financeiros, buscando sanar uma crise econômica gerada, né, por essa guerra, a coroa britânica ela aumenta o controle sobre o comércio colonial e, principalmente, eleva impostos. Né? Então, apesar de vitoriosa, a Inglaterra sai desse conflito muito endividada, né? E transfere todos os ônus dessa guerra para os colonos ingleses. Para completar aí as decisões tomadas pela Inglaterra que deixaram os colonos bastante insatisfeitos, foi o fato da coroa britânica passar a manter um exército permanente nas colônias, e a gente vai conversar também um pouquinho sobre isso no próximo slide, e
o fato dos colonos serem proibidos de avançar sobre os territórios indígenas ali no território ali colonial, tá? Entre o rio Mississippi e a Cordilheira dos Apalaches. Então, são mais 2 aspectos aí para além da Guerra dos 7 Anos. Entre as novas taxas estão aí listadas a Lei do Açúcar, a Lei do Aquartelamento, a Lei do Chá e a Lei do Selo. A gente vai conversar nesse slide sobre todas elas para explicar direitinho o que consiste cada uma. Tá? A Lei do Açúcar, ela foi instaurada em 1764 e ela impôs o pagamento de tarifas alfandegárias sobre a importação do melaço, do vinho, do café, da seda e do linho. A Lei do Aquartelamento, como a gente vê aí a seguir no slide, ela é uma lei que obriga o colono norte-americano a fornecer moradia, alimento e transporte para os soldados ingleses que iriam ali permanecer nas colônias. Todas essas leis deixaram, né, os colonos bastante insatisfeitos. A Lei do Chá concedeu o monopólio de comércio de chá à Companhia das Índias Orientais, que era uma empresa inglesa que passou a distribuir esse produto para as colônias. Antes disso, os colonos podiam comercializar o produto no mercado interno colonial. A partir daí, ele ficava aí restrito à Companhia das Índias Orientais. Então, a partir disso, surgem os primeiros panfletos revolucionários, né? A primeira disseminação de ideias influenciadas aí pelo iluminismo entre os colonos. E aí também tem resposta da metrópole, né? Tem resposta aí da Inglaterra. Essa resposta é a Lei do Selo. A Lei do Selo, ela é um imposto sobre os documentos legais e textos impressos, ou seja, jornais, panfletos e etc., todas as publicações. E esses documentos, eles tinham que exibir o selo real, comprovando a autorização da coroa para a circulação. E isso já mostra aí todo um controle que a Inglaterra estava operando sobre a colônia a partir de então. Então, como resposta à criação dessas leis, existem também uns movimentos, que a gente vai ver no próximo slide, de posicionamento contrário, de oposição a essas medidas inglesas. Eu inicio esse slide com a seguinte frase, que demonstra a posição dos colonos em relação a todas essas atribuições, a todo esse aumento de impostos, a todo esse controle que a Inglaterra quer exercer sobre a colônia norte-americana, é a frase que está aí entre aspas: sem representação não há taxação. Essa frase ela significa que sem uma representação de colonos, né, na política e nas decisões da metrópole sobre a colônia, não vai haver taxação. Eles não vão arcar com essa cobrança alta de impostos, com essas novas determinações, o que já demonstra a insatisfação dos colonos em relação às medidas tomadas pela Inglaterra. Em 1770, ocorre aí o massacre de Boston. O massacre de Boston, ele foi um incidente ocorrido em março desse ano, né, em Boston, quando os soldados do exército britânico dispararam fogo contra um grupo de civis e mataram 5 homens e feriu outros 6. Então, esse massacre ele ficou assim conhecido como um evento em que os soldados ingleses, em uma briga assim até inicialmente sem importância, mas de acordo com o momento que estava vivendo, com tudo que estava ocorrendo, ele leva esse nome e demonstra ainda mais uma insatisfação dos colonos, né? Ainda mais que eles se posicionaram ao lado dessas vítimas, né? Dessas 5 vítimas do massacre. E aí, em 1774, como resposta a todas essas leis, todas essas taxações, os colonos disfarçados de indígenas se lançaram, né, ao mar, eles invadem navios e lançam ao mar 3 carregamentos de chá, né? Na verdade, são 3 carregamentos de 3 navios diferentes, né? E esses carregamentos estavam em navios atracados no porto. Então, esse incidente, né, esse acontecimento, ele ficou conhecido como Boston Tea
Party, ou seja, Festa do Chá em Boston, que é mais um posicionamento, mais uma ação dos colonos, né, contra a metrópole. Essa ação não fica impune. Ainda em 1774, o parlamento britânico, buscando punir esses colonos, ele aprova a Lei dos Intoleráveis. A Lei dos Intoleráveis, ela era uma lei que tinha diversas determinações, né, em razão desse acontecimento da Festa do Chá. Então, o que essa lei pregava, né? O que essa lei instaurou aí para a colônia? Bom, o porto de Boston foi fechado, né, ao comércio, até que esses colonos indenizassem a metrópole pela carga de chá perdida, e a colônia de Massachusetts, até que eu falei rápido, normalmente eu me embolo, ela foi ocupada por tropas reais. Então, esse segundo tópico do nosso slide, que é o aquartelamento permanente em Boston, é o exército, né, o retrato desse exército que ficou lá permanentemente, e a restrição, né, mais uma medida dessa lei dos intoleráveis era a restrição do direito de reunião, porque o interesse mesmo inglês era que os colonos não se organizassem para demais movimentos contra a metrópole, né, contra a Inglaterra. Mas profundamente indignados, os líderes das colônias eles se reuniram no primeiro Congresso Continental da Filadélfia em 1774, que determinou boicote aos produtos ingleses. Na verdade, nesse primeiro encontro, né, a ideia não era ainda da independência, era dialogar com a Inglaterra. Então, os representantes das 13 colônias eles se reúnem e apelam ao rei para que ele intervisse e defendesse o direito de representação de colonos no parlamento. Eles ainda estão querendo participação política, mas o rei ignora solenemente os colonos. Então, assim, é importante a gente ter em mente que nesse primeiro congresso ainda não existia uma ideia homogênea entre as 13 colônias. Tá? Os colonos do Sul, por exemplo, eles temiam que a separação desencadeassem revoltas internas, principalmente entre os escravizados, que poderiam se apropriar dessa ideia de liberdade, né, lutar pelo fim da escravização. Então, eles ainda não tinham, no primeiro congresso, uma postura homogênea entre eles. Então, ainda foi uma tentativa de participação política, uma tentativa de diálogo aí com a Inglaterra. Mas a Inglaterra não responde positivamente, né? Ela ignora aí esse questionamento, essa representação dos colonos no parlamento. E aí sim, no ano seguinte, 1775, né, um ano após a primeira reunião, ocorre a segunda reunião, o segundo Congresso Continental da Filadélfia. E aí eles passam a votar pela separação, né, que saiu até vitoriosa, foi uma reunião que instaurou aí, né, colocou em voto a separação dos Estados Unidos, né, da declaração de independência desse país. Então, eles formalizam uma declaração escrita pelo Thomas Jefferson e pelo Benjamin Franklin, entre outros líderes aí das 13 colônias. Então, esse documento da Declaração dos Estados, né, de Independência dos Estados Unidos, ele foi inspirado nos princípios iluministas e ele foi aprovado em 4 de julho de 1776, a data que foi adotada para celebrar a independência dos Estados Unidos. E, embora declarada a independência, a Inglaterra não reconhece ainda em 76, não. A gente vai ver aí quando que a Inglaterra vai reconhecer. Ainda vai começar um conflito a partir, né, do segundo congresso, dessa declaração de independência. E dessa declaração de independência eu separei aí os trechos que indicam quais são os valores dessa nova nação, né, desse primeiro país da América no sentido de ser a primeira colônia independente, né, em toda a América. Então, eu coloquei no slide que ela é um documento, né, de aplicação das práticas dos princípios iluministas. Bom, e dentro desses princípios estão a igualdade, a liberdade e a busca da felicidade.
E, como terceiro tópico aí, está a luta contra a tirania e defesa da propriedade. Eu vou ler um trecho da Declaração de Independência para vocês analisarem todos esses 3 tópicos que eu listei, que ele fala num trechinho próximo, né? Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes de consentimento dos governados, que sempre, de qualquer forma de governo, se torne destrutivas a tais fins. Cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir um novo governo, baseado-se em tais princípios e organizando os poderes de forma que pareça mais conveniente para realizar a segurança e a felicidade. Esse trecho, se vocês buscarem aí a Declaração de Independência dos Estados Unidos, até na internet, vocês encontram. Mas esse trechinho que eu li também tem transcrito na página do livro, na página 111, ele explica bem aí esses 3 tópicos, esses valores que eles estão pregando, né, enquanto nação. Mas aí eu já venho com uma pergunta nesse slide para começar a refletir e responder no próximo. Esses valores, eles foram instituídos na sociedade norte-americana, né? Essa igualdade entre os homens era uma igualdade para todos? Vamos pensar muito bem sobre isso, que no próximo slide a gente vai refletir um pouquinho para dar a nossa opinião crítica. Bom, eu já coloquei como título aí as contradições, né, dessa declaração com a situação política, econômica e social, né, dos Estados Unidos enquanto país independente. Bom, as mulheres elas foram excluídas, né, da política, o voto feminino ele só vai ser instaurado, ele só vai ser permitido e no século XX, em 1919, né, os indígenas, a expulsão de indígenas do território americano, lembrando que esses indígenas são os nativos, então é a população encontrada aí com a chegada desses colonos europeus e a manutenção da escravidão africana. Então, essa sociedade é uma sociedade igual, é uma sociedade justa, ela está inserindo aí nessa sociedade uma igualdade entre todos. Então, é um ponto, a gente finaliza essa discussão de independência dos Estados Unidos com essa reflexão, né, nas contradições que a declaração pregava, né, na contradição entre o papel e a realidade, né, do papel e a condição de vida da população norte-americana. A gente não encerra aí essa questão das independências. Eu já gravei um vídeo sobre a independência do Haiti. Agora foi das 13 colônias e a gente segue aí no capítulo para falar sobre as independências na América Espanhola. Mas eu me despeço de vocês agora com... a gente finaliza essa aula aí e inicia a próxima com os nossos exercícios sobre esse capítulo, tá bom? Bom, aguardo aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu aguardo tanto nos comentários quanto no e-mail. E até a próxima aula. Beijo grande para vocês.